Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA é um órgão colegiado do governo federal, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de assessorar, deliberar e coordenar as políticas públicas para a proteção e preservação ambiental no Brasil. Ele é fundamental para a implementação de normas, diretrizes e políticas ambientais no país. Funções do CONAMA. 1. Deliberação e normatização. O CONAMA estabelece normas e diretrizes para a proteção ambiental no Brasil, buscando sempre equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. 2. Assessoria e orientação. O Conselho é responsável por assessorar o Ministério do Meio Ambiente na elaboração de políticas públicas ambientais e também orientar as demais instituições públicas e privadas na implementação de tais políticas. 3. Coordenar políticas ambientais. O CONAMA atua na coordenação de ações e políticas públicas voltadas para a proteção do meio ambiente, como o controle da poluição e a conservação de recursos naturais. 4. Promoção da integração. O Conselho promove a integração entre os diferentes níveis de governo, federal, estadual e municipal, e os setores da sociedade civil, empresas, organizações e cidadãos no que tange à implementação de políticas ambientais. Composição do CONAMA. O CONAMA é composto por representantes de diversos setores, tanto do governo quanto da sociedade civil, o que garante a pluralidade de opiniões e a busca por soluções equilibradas. A composição é dividida entre membros titulares e suplentes. Governo Federal inclui representantes de diferentes ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, entre outros. Setor empresarial. Representantes de diversas categorias empresariais e industriais. Sociedade civil, representantes de ONGs, movimentos sociais e outras entidades voltadas à causa ambiental. Estados e municípios, representantes dos governos estaduais e municipais. Atuação e importância. O CONAMA tem grande influência no processo de regulamentação e fiscalização ambiental no Brasil. Entre suas principais realizações estão a criação de normas para o controle da poluição, a implementação de políticas de proteção dos biomas e a orientação sobre a destinação correta de resíduos, por exemplo. Além disso, ele também é importante por ser o responsável por estabelecer normas para licenciamento ambiental, regulamentando, por exemplo, como as atividades econômicas devem operar para não causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Exemplo de ação do CONAMA. Um exemplo significativo da atuação do CONAMA é a elaboração de resoluções que definem os parâmetros para o controle da emissão de poluentes atmosféricos por indústrias. O CONAMA estabelece limites de emissão e determina os procedimentos para monitoramento, garantindo que a qualidade do ar seja mantida dentro dos limites seguros para a saúde humana e para o meio ambiente. Flashcard sobre o CONAMA. Pergunta: quais são as principais funções do CONAMA? Resposta: 1. Deliberação e normatização das políticas ambientais. Assessoria e orientação ao Ministério do Meio Ambiente. 3. Coordenação de políticas ambientais no país. 4. Promoção da integração entre diferentes setores governamentais e da sociedade civil. Se precisar de mais detalhes ou exemplos específicos, posso ajudar. IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O IBAMA é um órgão federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, que tem como principal objetivo a execução das políticas públicas ambientais no Brasil. Ele é responsável pela fiscalização, monitoramento e aplicação de multas em casos de infrações ambientais, além de atuar na gestão de unidades de conservação e na preservação dos recursos naturais do país. Funções do IBAMA. 1. Fiscalização e monitoramento ambiental. O IBAMA realiza fiscalizações de atividades que possam causar danos ao meio ambiente, como desmatamento ilegal, poluição e caça de animais silvestres. 2. Licenciamento ambiental. O IBAMA é responsável pela emissão de licenças ambientais para atividades que possam causar impactos significativos ao meio ambiente, como grandes projetos de infraestrutura e mineração. 3. Gestão de unidades de conservação. O IBAMA atua na administração de parques nacionais e outras áreas protegidas, garantindo a preservação da biodiversidade. 4. Educação ambiental e pesquisa. O Instituto também desenvolve ações educativas e realiza pesquisas para melhorar a gestão ambiental no Brasil. Relação entre o IBAMA e o CONAMA.
O CONAMA e o IBAMA têm uma relação estreita, pois o CONAMA é o órgão responsável pela normatização e criação das políticas públicas ambientais, enquanto o IBAMA atua na execução dessas políticas. O CONAMA estabelece diretrizes e normas gerais para a proteção do meio ambiente, e o IBAMA, como órgão executivo, coloca essas diretrizes em prática. CONAMA define as políticas e normas ambientais como resoluções sobre emissão de poluentes, preservação de áreas ambientais e licenciamento. IBAMA executa essas normas, fiscalizando, monitorando e aplicando penalidades em casos de descumprimento. Por exemplo, quando o CONAMA estabelece limites para a emissão de poluentes, o IBAMA é responsável por fiscalizar se as indústrias e outras atividades estão cumprindo essas normas. Flashcard sobre o IBAMA e sua relação com o CONAMA. Pergunta: qual é a relação entre o IBAMA e o CONAMA? Resposta: o CONAMA cria as normas e políticas ambientais no Brasil. O IBAMA executa essas políticas, fiscalizando e aplicando as normas estabelecidas pelo CONAMA. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, é um órgão federal, ou seja, sua atuação é voltada para o nível nacional. Ele está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e tem como objetivo formular e coordenar as políticas públicas ambientais em todo o território brasileiro, além de estabelecer diretrizes e normas para a preservação do meio ambiente. Estrutura e atuação do CONAMA. Federal. O CONAMA é um conselho de caráter nacional e sua atuação abrange todo o território do Brasil. Ele estabelece políticas ambientais gerais, que são seguidas e aplicadas pelos órgãos ambientais em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal. Não é estadual nem municipal. O CONAMA não tem atuação direta em nível estadual ou municipal. Ele pode influenciar e orientar os órgãos ambientais nesses níveis, como os órgãos estaduais de meio ambiente e as secretarias municipais de meio ambiente sobre a implementação das normas e políticas públicas estabelecidas. Relação com órgãos estaduais e municipais. Embora o CONAMA tenha uma atuação federal, ele interage com os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, pois as políticas e normas que ele estabelece precisam ser aplicadas por todos os níveis de governo. Cada estado e município pode ter seus próprios conselhos ambientais, mas esses conselhos devem seguir as diretrizes e resoluções do CONAMA, conforme aplicáveis. Flashcard sobre a atuação do CONAMA. O CONAMA é um órgão federal, estadual ou municipal. Resposta: o CONAMA é um órgão federal com atuação em todo o território nacional, formulando e coordenando as políticas públicas ambientais que devem ser seguidas pelos órgãos ambientais em níveis estadual e municipal. Se precisar de mais algum